pedras e barreirinhas, tem bastante registro fossilífero do Cretáceo. O Cretáceo é um período, biologicamente falando, interessante, que você vai ter uma mudança de fauna aí. Você vai sair da fauna dos dinossauros e você vai começar, o Cenozoico, que é o período seguinte, é o período de domínio dos mamíferos. Mas no Cretáceo você já tem angiospermas, então, do ponto de vista paleontológico, os fósseis do Cretáceo são bem interessantes, tá? A bacia do Araripe, por exemplo, eu não especifiquei aí, eu coloquei o que estava no nosso capítulo, tá? Mas a bacia do Araripe é a bacia uma das bacias de melhor preservação fossilífera do mundo, tá? É a bacia do Araripe, uma bacia na China, um depósito na China e um depósito alemão. São 3 depósitos com a preservação absurda de fósseis, tá? A bacia do Araripe é muito importante. Nós temos muito problema de contrabando de fóssil ali. Enfim. Era um lago doce, depois ficou salino, e aí você tem bastante coisa interessante ali. As bacias litorâneas, não só no Nordeste, tá, gente? Mas como você tem a separação da América do Sul com a África, as bacias no litoral, elas são pequenininhas, estão todas separadinhas, tá? No meio norte, como eles estão chamando aí, a bacia do Recôncavo é importante porque tem petróleo, tá? As outras só listei o nome, certo? Do ponto de vista fossilífero, tem um monte de fóssil legal, mas a nossa postura não deu, eu não coloquei. Então, a bacia do Recôncavo tem petróleo, as outras não tem. Repare que aí cada estado tem a sua, basicamente. A bacia do Tucano de Jatobá é um pouquinho maior, Pernambuco, Paraíba, a do Potiguar é do Rio Grande do Norte, a do Sergipe, tá? São bacias fragmentadas. Não tem nada para falar delas. Bacias do leste e do sul, elas vão seguir esse mesmo critério, de ser bacias litorâneas. Quais são as importantes para a gente? As que têm petróleo. Bacia do Espírito Santo é de Campos, né, que aqui a gente tem, ele tá na apostila eu coloquei, não foi por minha conta não, que a bacia de Itaboraí tem fósseis do Cenozoico, que aí vai ter muito mamífero, o registro que a gente tem no Brasil de mamíferos. A bacia de Resende e Taubaté, que é em São Paulo, tem folhetos birubituminosos. O que são folhetos birubituminosos? Isso aí, gente, é um tipo de petróleo. Só que o petróleo que fica em folheiros, o petróleo que fica entre argilas, ele fica muito misturado com a rocha. Então, a extração é muito pobre, é muito difícil você aproveitar economicamente um folheiro pirobituminoso. Porque onde você tem acúmulo de grandes depósitos de petróleo? Entre depósitos arenosos, né? A areia porosa, esse petróleo vai se concentrando acima de uma camada impermeável. No caso do folheiro peribituminoso, o petróleo está junto com a argila. Então, é muito difícil de você fazer a extração disso aí. Tá? Nós temos, na bacia de Resende de Taubaté, esses folheiros, mas a gente não consegue utilizar para muita coisa. Tá? A grande descoberta do pré-sal, na verdade, no Brasil, foi isso. Foi você conseguir achar petróleo antes de uma camada de sal. Normalmente, a camada de sal é a que barra a migração do petróleo para baixo. Então, provavelmente, esse petróleo é até bem mais antigo. Tá? A bacia do Espírito Santo é a bacia que eles citam como formada durante a separação da África e da América do Sul. Como eu falei, a bacia do Parnaíba, ela é interessante porque ela se continua na África. Ela não é formada na separação com a África, mas ela se continua. Ela não tem um formato de bacia típica. É uma das evidências de Werner para a deriva continental. Antes da tectônica de placas, ele percebeu que os continentes estavam unidos. Werner não sabia por quê, tá? Mas as questões geológicas que ele observou também foi isso, tá? Bacias que começam na América do Sul e terminam na África, tá? Então, por isso que eu comentei a outra bacia, mesmo sem estar no livro. A bacia de Campos ela vai ser importante para a exploração de petróleo, e a bacia do Paraná ela é muito mal explorada no nosso livro, porque eu acho que ela não tem recursos minerais importantes. Do ponto de vista paleontológico, a gente estuda muito a bacia do Paraná. Tá? O livro não falou, eu não coloquei.
Então, aí vocês têm um resumão do último capítulo que cai na prova, que é a Geologia do Brasil. Tá bom? Então, Gabriela e Juliana, eu vou voltar para o começo. Carol, se você quiser ouvir de novo, show. Se você quiser gravar, ok, não tem problema nenhum. Eu vou voltar, porque eu acho que o ciclo das rochas é fundamental para vocês entenderem geologia de modo geral. Então, eu vou voltar, porque a Gabriela e a Juliana não estavam aqui, tá? Vou voltar, peraí. Se eu conseguir mexer nos meus slides. Espera aí que eu sou muito ruim. O que a minha filha fez aqui? Espera aí. Agora foi. Aí. Ciclo das rochas. Então, vamos lá. Vou começar de novo. Eu falei que eu ia começar de novo. É porque eu estava na sequência, você pegou, você entrou, eu estava num assunto. Enfim. Ciclo das rochas. Eu acho fundamental. Eu vou tentar subir um pouquinho, que vocês não estão vendo tudo. Espera aí, que eu não estou... Falta uma partezinha de baixo, eu já desço. Olha só. O ciclo das rochas, ela vai incluir os 3 tipos de rocha e 3 pontos no ciclo que são importantes. A gente começa com material magmático, tá? Rocha ígnea, intemperismo, vocês não estão vendo sedimento, só sedimento que está faltando aí, que não dá para ver a figura. Deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho para vocês poderem ver. Isso, acho que assim dá para ver um pouquinho melhor. Pronto. Os sedimentos, rocha sedimentar e rocha metamórfica. Essa linha que está riscando a figura não está riscando a figura. Reparem que tem um laranjinha escrito dinâmica interna e um azulzinho escrito dinâmica externa, que vocês não estão vendo, mas tem no material que mandei para vocês. Tá? Então, em vermelho você tem o mesmo processo, que é o metamorfismo causado por calor e pressão. E em azul você tem o mesmo processo, que é o intemperismo, que qualquer rocha exposta à superfície pode ser intemperizada. Tá? E qualquer rocha exposta a uma zona tectonicamente ativa pode sofrer metamorfose. Então, esse é um ciclo que vocês entendendo esse ciclo, vocês entendem quase toda a matéria. Tá? Então, eu vou começar pela dinâmica interna, certo? Que eu acho assim, a mais difícil para o geógrafo, porque a gente tem mais noção da parte externa da geomorfologia, né? Mas a dinâmica interna acaba sendo importante. Então, deixa eu voltar lá para o slide para eu poder passar para a dinâmica interna. Estou tirando os títulos, gente, para ficar o máximo possível para quem está conseguindo ler a tela. Então, a dinâmica interna, a gente chama assim porque ela é derivada do calor do centro da Terra. O calor do centro da Terra, ele não é apenas porque a Terra não se esfriou ainda. O calor do centro da Terra, ela vem do decaimento radioativo dos minerais que a gente tem lá dentro, tá? E ela é a base para toda uma dinâmica que a gente estuda, tem vários capítulos para isso. Eu vou dar os conceitos principais, quem quiser perguntar alguma coisa, pergunte. Né? A Carol está sem microfone, então mesmo não é que ela esteja fechada, ela está sem a ferramenta microfone. Mas se a Gabriela ou se a Juliana quiser fazer pergunta, não tem problema nenhum. O calor do centro da Terra ele vai manter uma parte do núcleo superior com material rochoso levemente pastoso. A gente não chama de pastoso, e na verdade ele é menos pastoso que um mel, mas ele tem mobilidade suficiente. O livro não denominou essa camada de astenosfera, mas a gente chama essa partezinha de astenosfera, que é onde você tem esse magma. Tá? E por corrente de convecção, que é algo que a gente estuda bastante em climatologia, você está aquecendo, esse material vai subir e em algum momento ele vai descer. Onde ele sobe? Está escrito aí, ó, subida do material magmático nas dorsais oceânicas, cadeias mesoceânicas. São os limites divergentes de placa. Vai subir ali como você sobe a cédula de Hadley nas regiões tropicais, né? Então, a gente sabe que as zonas de baixa pressão está subindo a camada de ar, né? E ela vai descer em um outro lugar. Então, esses são os limites divergentes, está formando crosta oceânica. Também não foi estudado muito bem isso na nossa geologia. A crosta oceânica tem uma composição, a crosta continental tem outra. A crosta oceânica é basáltica,
tá? Um mineral, um material mais denso que a crosta continental. A crosta continental a gente chama de espuma da Terra, onde tem todos os minerais mais leves que foram produzidos durante a formação da Terra. Tá? E a crosta oceânica tem cerca de 20 milhões de anos. Como assim, Patrícia, 20 milhões de anos? Você forma a crosta, destrói crosta. Você forma a crosta, destrói. É uma corrente de convecção. Você vai formar, vai ter essa subida do material magmático na dorsal oceânica e vai ter a descida da crosta oceânica numa zona de subducção, tá? Num limite convergente. Então, esse aí é o limite divergente. Isso aí é uma subida tranquila do material magmático. Tem terremotos? Pode ter, mas normalmente não, tá? Os terremotos por causa do tsunami são outras coisas, certo? É uma subida tranquila de material magmático. Só que isso é o começo da tectônica, porque essa subida de material magmático vai empurrar as costas. Então, eu brincava com meus alunos que até geologicamente o Brasil anda para trás, né? O Brasil anda para trás, porque você está formando a cadeia mesoceânica, você está formando a cadeia mesoceânica e você está deslocando o continente sul-americano para trás, tá? E aí você tem, na região dos Andes, a subducção da placa de Nazca, a subducção de outras placas, tá? A crosta oceânica afunda e o continente se enruga pela pressão, tá? Então, eu vou baixar um pouquinho para quem está conseguindo acompanhar. Ó. Então, você tem o deslocamento das placas tectônicas, limite convergente. No limite convergente, que é onde você tem pressão, onde você tem metamorfismo, ainda ali no ciclo das rochas, orogênese, vulcanismo e terremoto. Além do limite convergente, você tem hotspots. A gente não pode ter certeza, a gente não tem dados geológicos suficientes para isso, mas aparentemente você tem uma subida de material magmático direto do núcleo, que é a Islândia, o Havaí. O Havaí, cada ilhazinha vai se deslocando à medida que a placa oceânica se desloca, as ilhas ocupam uma certa sequência. Tá? A gente chama isso de hotspot. Então, não é algo que a gente estudou, então não vou detalhar muito, tá? Nessa dinâmica interna, você vai ter a orogênese, vai ter as dobras e falhas, vai ter metamorfismo, vai ter vários capítulos, eu nem estou com os capítulos em sequência, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vários capítulos do livro é dinâmica interna. Vou só confirmar aqui com vocês. Deformações e quebra das rochas, orogênese é dinâmica interna ainda. Tanto que eles falaram que era meio que acumulativo, né? Mas a principal parte da prova é a dinâmica externa. Então, eu vou para a dinâmica externa agora. Espera aí. Pera. De novo, a Carol daqui a pouco não aguenta mais me ouvir. A dinâmica externa do planeta, ela é fruto da energia solar. Tá? Então, o aquecimento diferencial desse nosso planeta, que é tudo que a gente estuda em climatologia. Tá? Então, essa questão de atmosfera, a gente está ok na climatologia. Mesmos processos de corrente de convecção, as mesmas coisas. Tá? O que a gente precisa saber em geologia que é diferente da climatologia? É o chamado intemperismo. Gabriele e Juliana, preste atenção que são conceitos importantes, a Carol já ouviu. O intemperismo tem um conceito fechado. É desintegração das rochas, que é um processo físico, e decomposição dos minerais. Isso é intemperismo. Tá? Intemperismo não é erosão. Intemperismo é esse processo que tem vários fatores que a gente nem estudou, que não precisa saber como ocorre a decomposição dos minerais, mas é o que vai produzir as argilas. As argilas são decomposições de minerais que se formaram no interior da crosta, em temperaturas altas e pressão alta, tá? E a argila e o mineral são minerais estáveis na superfície, certo? E a desintegração das rochas, isso é intemperismo. O agente intempérico é quem vai mobilizar isto, quem vai mobilizar o chamado manto de intemperismo. Então, os agentes intempéricos são pluvial, fluvial, mar, eólico e glacial. Pluvial é chuva, fluvial é rio, e eólico é vento, como vocês sabem. Inclusive, o capítulo da gente
o nosso capítulo é somente ação geológica do mar e dos ventos. Porque eu acho que o rio a gente vai estudar em geomorfologia. Porque o agente fluvial, ele é assim, tremendo agente de como é que é chamado na geografia? De agente modelador, né? Alguma coisa assim. A gente estuda na geografia tem outros nomes. Então, a gente deve estudar em outra matéria, porque o nosso livro concentra em vento e mar, tá? Mas os agentes intempéries, o que eles vão fazer? Eles vão causar erosão, transporte e deposição, tá? Então, o que foi intemperizado em um local, o agente intempérico, quando está forte, ele vai erodir, vai transportar em um terço da sua energia, em um primeiro terço de energia ele erode, transporte no terço médio e deposita no final. Quando ele está fraquinho, não consegue mais transportar aquele sedimento, ele vai depositar. Por isso que o intemperismo aparece como uma etapa do ciclo das rochas. Com aquelas 3 setinhas azuis, porque você pode intemperizar qualquer tipo de rocha que deixe exposto na superfície, tá? E ele vai formar sedimentos. Eu não coloquei no ciclo das rochas, até porque eu estava fazendo no computador, eu sou péssima no computador. Existem processos específicos para a formação da rocha sedimentar, que é a litogênese, tá? A formação da rocha sedimentar eu não coloquei ali. Então, são processos diagenéticos diferentes dos processos de formação dessa deposição dos sedimentos, tá? Então, a gente intempérico vai fazer a erosão, transporte e deposição. E a partir que você tem sedimentos, você vai ter os processos de formação de rocha sedimentar. Então, por isso que o ciclo tem magma, rocha ígnea, que é a rocha primária, o intemperismo, processo intempérico, sedimentos, rocha sedimentar, tá? Conceitualmente, mas é um conceito que a gente usa especialmente em biologia, em agronomia também, é que o solo é o produto final do intemperismo se você tiver... Exatamente, Carol. O problema é que está acumulativo por isso, porque o segundo livro pega metade da dinâmica interna. É exatamente isso. E a gente vai chamar de solo esse produto final do temperismo se você tiver matéria orgânica, porque conceitualmente o solo tem que dar suporte à vida. Os tipos de solo que a gente estudou, aqueles 13 solos que a gente tinha que saber os nomes, e caiu na prova, na P1, aqueles solos vai incluir o solo arenoso, por exemplo. Restinga, a gente não considera que tenha solo, tem substrato arenoso onde plantas específicas conseguem sobreviver ali, porque não tem matéria orgânica, não seria solo. Só esses nomes eu acho importante diferenciar, tá? No livro a gente só vai estudar, como eu falei, mar e vento, porque eu acho que rio e glacial a gente vai estudar em geomorfologia. O que você quer de novo, Juliana? Que é o conceito de intemperismo? Os agentes, os agentes intempéricos, que você entendeu, é meio caminho andado. Você quer o conceito de intemperismo? Ou abre o microfone ou escreve para mim. Não, tá tudo bem? Ok. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. E o resto é recurso mineral. Então, na verdade, o resumão que eu preparei para você... você perdeu os agentes. Eu achei que fosse o contrário. Achei que você tivesse perdido antes dos agentes. Então, olha só. Intemperismo é a decomposição das rochas, a decomposição dos minerais. E os agentes intempéricos é a força que consegue mobilizar isso, que consegue tirar o manto de intemperismo do local que ele está sendo produzido, quase que é a erosão, você vai erodir, vai transportar aqui. Então, quando a gente tem, por exemplo, deslizamento de barreira, você não teve um transporte, tá? Você só teve a erosão, que aquilo caiu da encosta para o sopé da encosta. A gente não chama isso de transporte. O transporte é você levar isso por um longo tempo. Então, por exemplo, essa parte aí caiu do barranco, é a erosão. Se você tiver uma água, normalmente é fluvial, mas pode ser chuva, que vai transportar por um certo tempo, por exemplo, vamos pegar um exemplo que vocês conhecem, Brumadinho. Quando a barreira quebra,
você tem ali um processo erosivo, tá? Não é um processo erosivo natural, mas aquilo ali é o que a gente chamaria de erosão. Mobilizou os sedimentos. Aquele rejeito da mina foi transportado pelo Rio Doce inteiro, até ser depositado no mar. Tá? Então, o agente intempérico, ele mobiliza com o primeiro terço da sua força, transporta com um terço médio da sua força e deposita quando ele fica fraco. Isso é o agente intempérico. Tá? É diferente de intemperismo. Então, a gente vai chamar de pluvial, fluvial, marítimo, eólico e glacial. Sendo que pluvial é chuva e o eólico é vento. Mas coisas que vocês sabem. Tá? E aí o produto final do intemperismo, dessa coisa toda, seria o solo. Tá? Mas no ciclo das rochas, eu vou até voltar para lá, que eu acho que vale a pena. No ciclo das rochas, o que a gente tem, o que importa para a gente é o sedimento. Tá? Porque é o sedimento que forma rocha sedimentar, não é o solo. Dificilmente um solo vai virar rocha sedimentar. Por quê? Porque ele não está sendo soterrado. Para você conseguir transformar sedimento em rocha sedimentar, você vai continuar acumulando sedimento em cima, porque está embaixo e perdendo água, e compactando, e cimentando. Você vai ter agentes cimentantes ali para você poder transformar o sedimento solto em rocha sedimentar. Tá? Então, no caso do Círculo das Rochas, que é onde eu resumo toda a geologia para vocês, o solo não é tão importante. O solo é um capítulo à parte, e o profissional que estuda solo também não é o geógrafo. Do mesmo jeito que não é o biólogo, que era o curso de geologia que eu dava para biólogos, também não é o geógrafo. O profissional que entende de solos, quem sabe tudo de solos, é o agrônomo. É por isso que, conceitualmente, solo é o que sustenta a vida. É o que você consegue plantar. O profissional bonzão em solos é o agrônomo. Vai ajudar a pedologia a fundo. Tá? Geógrafo e biólogo têm noções. O geógrafo tem mais interesse na descrição do local que ele está e o biólogo no tipo de vida que aquele solo sustenta. Tá? Mas o profissional do solo é o agrônomo. Certo? Alguém tem alguma dúvida em alguma matéria específica? Que esse é o resumão. Eu não peguei capítulo por capítulo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Podem aproveitar aqui, que eu não tenho problema com isso, não. Ah, tá. Carol, é o seguinte. Quando a gente tem a ação tectônica em algum local, quando você tem a pressão de movimentos tectônicos, você vai depender do tempo que você leva para fazer aquela ação e que tipo e aonde vai estar aquela rocha. Por quê? A rocha que está superficial, ela está fria. Então, quando você faz a pressão, ela vai romper. O rupture quer dizer que você vai quebrar, que você vai fraturar, que você vai separar. Então, são, por exemplo, os rift valleys, são as falhas tectônicas, a rocha não aguenta aquela pressão, ela vai fraturar, tá? Isso é rupture. O ductile é quando você está ou com um movimento lento demais, que você vai exercendo pressão a longo prazo, ou quando essa rocha ela já está mais aquecida. Aí você consegue fazer os dobramentos. Entendeu? Aí a rocha consegue dobrar sem se romper. Então, é dobra mesmo. Não tem outro nome para dobra, não. É formação e quebra das rochas, tá? Estou indo no capítulo para ver se ele dá um outro nome. São as dobras. Muito lindas na parte anticlinal e sinclinal. Tá? Porque a rocha está aquecida. Ou a pressão rupture. Sim e não. O cisalhamento é um movimento rupture, mas o cisalhamento é uma região tectônica bem específica, que são as placas transcorrentes. O que acontece? A gente explica resumidamente que você tem as zonas divergentes e convergentes. Só que
a Terra é circular, a Terra é redonda. Então, você não consegue ter uma corrente de convecção única, onde você tem uma região que só se afasta e uma região que se encontra. Você tem você vai ter uma linha, uma terceira linha, como a Terra é esférica, você vai ter uma terceira região onde você vai acabar tendo um movimento lateral das placas. Em vez das placas estarem se afastando ou se aproximando, elas estão se deslocando lateralmente porque a Terra é redonda. Então, isso gera uma zona de cisalhamento. Porque você já fez canal à moda antiga? Você vai que você vai rompendo ali até você limpar o canal inteiro do dente. Então, aquilo ali é uma zona de cisalhamento, tá? É porque todo movimento tectônico ele vai ter um terceiro ramo, né? E o exemplo que a gente pode dar melhor para vocês é a faz de Santo Andréas, porque ela é bem visível, né? A faz de Santo Andréas é bem visível, uma zona de cisalhamento. Mais alguém? Gabriele, se você conseguir digitar, eu sei que você disse que estava em plantão de alguma coisa. Juliana? Não? Pode perguntar, Carol. Problema nenhum. Qual é a dúvida, Carol? Você disse que tinha mais uma. Então, a orogênese, ela vai ocorrer... Problema não. A orogênese vai ocorrer no limite convergente, na qual a placa oceânica afunda. Então, quando você tem duas placas convergindo, a mais densa, a mais quente vai afundar. E a outra, quando você tem a outra é oceânica, ela não consegue fazer uma orogênese tão grande, ela vai formar um arco de ilhas. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, no Sudeste Asiático, você vai ter arcos de ilhas ali. Mas se você tiver um continente mais antigo, se tiver um continente mais frio, ele vai enrugar. Eu com os meus alunos, eu fazia assim, pegava dois casacos, eu dava aula em um lugar frio, você pega dois panos lado a lado e joga um em cima do outro, empurra um em direção ao outro. Ele vai naturalmente enrugar e fazer uma montanha ali. Isso é orogênese. Tá? É o dobramento do continente em resposta àquela pressão tectônica. Então, a placa oceânica afunda e o continente se enruga. Tá? Exemplos, áreas de orogênese ativas atualmente. Andes, cadeias rochosas nem tanto mais, porque a faz Santo Andrés atrapalha a orogênese das cadeias rochosas americanas, mas ainda tem um pouquinho. E principalmente o Himalaia, porque o Himalaia não tem placa oceânica. O Himalaia não sofre subducção em hora nenhuma. Você tem duas placas continentais em colisão ali. Por isso que é a cordilheira mais alta do mundo e ela continua crescendo, porque a erosão não dá conta de compensar o que está subindo, que são dois continentes em choque ali. Então, isso é uma zona orogênica, um cinturão, a gente chama de cinturão orogênico, que está associado exatamente, ela continua crescendo, porque não tem ninguém não tem fazendo subdução ali. E aí você acaba criando outras zonas, outras placas. Então, você sabe aonde você está tendo quebra de continente? Onde você está começando a desenvolver uma zona divergente? Isso, exatamente. É isso aí. Sabendo tudo de geologia. Tá? Você já tem ali o Rift Valley, a gente já chama aquilo de Rift Valley. O Rift Valley está se formando, aquela região onde você vê os lagos ali, aquele é o início do Rift Valley. É exatamente assim que a gente vai ver algumas coisas no Brasil, que a Amazônia se formou no Rift Valley. Então, estava um surgimento de uma separação continental, a Amazônia surgiu assim, no Rift Valley, que é o caso da África, isso mesmo. O próprio Mar Vermelho, você vê que os judeus passaram a pé, né?
O Mar Vermelho é bem menor e bem mais raso quando os judeus atravessaram o Mar Vermelho. E uma outra área que está abrindo ali. Tá? A da África continental mesmo, a África propriamente dita, sem ser o Mar Vermelho, ela é mais legal porque você está vendo aqueles lagos se formando. O Mar Vermelho já é mar, né? Mas os judeus atravessaram a pé porque era menorzinho. Canal do Panamá. Canal do Panamá é porque não fechou ainda. A América Central, gente, não existia. A América, quando você tem o Pangeia, Rift Valley. Isso mesmo, Juliana. Quando você tem o Pangeia, a América do Norte era grudada na América do Sul. A América Central é a Cordilheira dos Andes, cadeias rochosas americanas. A América Central não existia, tá? Então, o Panamá é a parte mais baixa, que isso ainda não terminou de subir, tá? Mas é isso. Você quer mais explicações sobre o Rift Valley, Juliana, é isso? Tá. Quando você tem uma subida da corrente de convecção ali, é como se você estivesse pondo o continente em cima de um fogo, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai começar a afinar o continente vai ficando mais fino, ele vai sendo empurrado para o lado do mesmo jeito, e foi que eu dei o exemplo de fatiar um queijo. Quando você tira um queijo gelado da geladeira, se você fatiar, as fatias tendem a ficar no mesmo lugar. Quando o queijo começa a esquentar, essas fatias vão descendo, porque elas não têm sustentação. Então, quando você tem uma zona de uma corrente de convecção subindo em uma área que é continental, esse continente vai ficando mais estreito e ele vai fazendo essas fatias. A gente chama isso de Rift Valley, tá? Porque você vai ter uma parte que vai acabar descendo e você vai ter uma parte mais alta. Aí essa parte mais alta se afasta, porque na verdade você está tendo ali uma subida de material magmático, esse material vai se afastando e você desce um outro pedaço. Então você vai formando uma sequência de regiões altas com uma mais baixa, que a sala mais baixa vai ser a alta da próxima. Então você chama isso de afilamento do continente. Ali na região da África, que a Carol falou, você já tem lagos, porque como as regiões são mais baixas, elas acumulam a água da chuva, né? Vai acumulando ali, que não é água oceânica ainda. Você vai acumulando a água da chuva à medida que o continente vai se afinando e vai se abrindo. Então, ali é o começo da abertura, a separação da África. E é interessante porque a África é um grande cráton, a África é bastante fria, né? Mas como você está ali com uma corrente de convecção, aquele material magmático quer subir para algum lugar, você vai afinando e separando a África. Entendeu? Ou ficou mais ou menos? Eu posso tentar procurar uma figura para você. Espera aí. Deixa eu procurar uma figura para te mostrar. Ó, essa é a porção da África, eu vou aumentando as figuras para você poder ver. Essa lista vermelha é a porção da África que está abrindo, tá? E ela fica. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver no Meet. Você consegue ver que tem uma parte mais alta e uma parte mais baixa? À medida que isso vai abrindo, você vai tendo várias partes mais altas e mais baixas, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma fotozinha melhor, para vocês poderem ver que é um Rift Valley já mais prontinho. Que a África está começando a se formar agora. Ó, e eu vou mostrar essa figura aqui, ver se eu consigo, para você ver o que eu quero mostrar. Olha só, aqui você está vendo essa área mais quente, essa vai ser a próxima zona de convergência, de subida do material, e repara que ele vai afinando, e você vai ter essa parte mais baixa,
e uma outra mais alta. À medida que isso se separa, continua se separando, essa parte que está mais baixa vai ser a mais alta da próxima região mais baixa. E aí o continente vai afinando e vai meio que esticando. Olha o tamanho olha a distância que fica entre uma coisa e outra. Ele vai se abrindo, tá? Então, essa parte aqui, esse vale que está aqui, vai ser daqui a pouco a área mais alta do outro. Então, aqui a África aqui está começando. Olha aqui. A distância aqui pequenininha, começa assim, ele vai se alargando, ó. Tá vendo? E aqui você já tem mostrando aqui na África onde está havendo a separação. Aqueles aqui imaginando como é que vai ficar. Ó, deixa eu mostrar, deixa eu ver se eu consigo ampliar isso aqui. Essa foto tá pequena. Porque se eu mudo a página, eu não consigo compartilhar. Você vai formando vários blocos. Deu para entender um pouquinho melhor? Juliana? Você conseguiu entender um pouquinho melhor com as figuras? É uma coisa difícil mesmo, porque a gente não consegue ter a sequência. E se você parar para pensar, a que está alta, ela tende a ser erodida também. Então, você não consegue ter todas essas sequenciazinhas de Rift Valley, entendeu? Você só consegue imaginar isso acontecendo. Mais alguma dúvida, gente? A Carol só faz aproveitar. Estou ouvindo a aula pela segunda vez. É aí, Carol, aqui tá de boa, tá, daqui a pouco decora. Mais alguém tem alguma dúvida? Você ama geologia? Cara, eu até gosto, mas vou te falar, depois de 15 anos dando aula disso, eu não sei se eu curto mais tanto, não. Claro que algumas coisas a gente sabe de cor, mas, sei lá, eu estou interessadíssima em geomorfologia no semestre que vem. Estou super animada para ver geomorfologia, assim, de uma forma geográfica, né? Porque na geologia mesmo é péssimo. Não é uma matéria que geólogo saiba bem, não, sabe? Estou super curiosa para ver geomorfologia na geografia. É, eu estou bastante interessada mesmo, assim, uma parte da geografia que me interessa. Isso, exatamente. Então, eu imagino, se a gente tem um semestre de geomorfologia costeira, um semestre de morfologia continental, é que ela vai ser mais decente, né? Eu, pelo menos, eu imagino que eu vou aprender muito nessa brincadeira. Eu estou bastante interessada nisso. Para ser bem sincera, até já perguntei para o professor de geografia da escola que eu trabalho se ele acha que eu consigo fazer TCC em geomorfologia, que é da área que mais me interessa, sim, porque é uma outra visão, né? O geógrafo não se preocupa, o geólogo não se preocupa muito com isso, não. Tem livros de geomorfologia e tal, mas não é lá essas coisas. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem, mesmo por áudio, ou perguntinha assim escrita que eu tento ajudar vocês no restinho da semana. Eu estou desesperada estudando climatologia, que eu não fiquei com nota boa na primeira prova, e eu acho a matéria bastante densa, né? Mas vamos que vamos, gente. A gente vai se virando e a gente vai se ajudando, tá bom? Fiquem à vontade. Tchauzinho para vocês. Nada. Beijo. Tchau.